Olá pessoal, eu sou a Loiane e na aula de hoje nós vamos aprender como remover de qualquer posição. A gente já aprendeu como remover o primeiro elemento da lista, a gente também aprendeu como remover o último elemento da lista e agora a gente precisa aprender como remover um elemento do meio. Suponha que nós temos essa lista com 4 elementos, com os elementos 1, 2, 4 e 5 e a gente queira remover o elemento número 4, que está ali bem no meio da lista. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos navegar até a posição anterior ao elemento e a gente fez algo parecido quando a gente quis adicionar no meio da lista também. Então, a gente já tem esse código mais ou menos meio que pronto. Então, a gente vai navegar até o elemento anterior, nós vamos ter uma referência para o elemento que nós queremos remover, que vai ser o elemento atual. E para fazer isso, a gente já viu, é só fazer o anterior.getPróximo, onde nós temos aí o elemento atual. Então, navegando até o elemento anterior, e a gente também tem o elemento atual, é só fazer o anterior igual ao atual.getPróximo. Assim, a gente faz uma nova referência, uma nova ponte entre o anterior e o atual.getPróximo, eliminando aí o elemento atual. Vamos ver, então, como é que isso funciona na prática. Então, aqui, nós vamos fazer aqui um public. Pode ser um void ou pode colocar um T aqui também para a gente continuar retornando o elemento a ser removido. Então, remove e aqui nós vamos passar qual que é a posição que a gente quer remover, como a gente já fez aqui. E para parar de dar esse erro de compilação, eu vou apenas colocar aqui um retorno de nulo para poder parar de dar esse erro. Aqui vai ser bem semelhante. A gente vai precisar, deixa eu voltar aqui nesse adiciona. Tá vendo que a gente colocou aqui a posição maior que zero, uma posição inválida? A gente vai fazer exatamente isso. Se a posição que a gente está querendo remover é uma posição que não existe, então a gente vai retornar o posição inválida ou uma posição que não existe. E tá vendo que a gente está sempre com o mesmo código bem parecido, se a posição é menor que zero, a posição é maior que o tamanho. Aqui, se o tamanho é igual a zero. Aqui também no busca nó, a posição não existe. Então, a gente tem vários códigos como esse que estão sendo repetidos. Então, o que eu vou fazer aqui para ajudar a gente é criar um método para verificar se essa posição existe ou não. Então, vou retornar um boolean. Então, aqui, ó, posição não existe. Lembrando que a gente não coloca acentos, né, em nome de métodos. E aqui eu colocar qual que é a posição. E aqui nós vamos retornar. Como é que a gente sabe que a posição existe ou não? Então, vamos verificar uma posição que seja válida. Então, a posição é maior ou igual a zero, é uma posição que existe. E a posição tem que ser menor ou igual ao tamanho. Então, isso é uma posição que existe. Se eu quero saber que a posição não existe, é só eu fazer a negação aqui com a exclamação, e aí sim a gente sabe que essa posição não existe. A gente pode reutilizar. Se a posição não existe, então aqui, ó, a posição não existe, passando a posição que a gente está querendo verificar, a gente pode lançar uma exceção, falando que a posição não existe, ou uma posição inválida, enfim, você pode dar a mensagem que você desejar. E se você quiser ainda um passo a mais ainda, a gente pode criar, já que a gente está sempre duplicando, tá vendo? Posição inválida, posição não existe, a gente pode criar aqui uma constante, então, private final, que é uma constante, aqui colocar uma string, não existe. E a gente também pode colocar aqui, olha, um lista vazia, falando que a lista está vazia, tá? Então, aqui a gente pode, ó, posição inválida ou posição não existe, pode colocar esse não existe aqui. Aqui também a gente pode colocar o this.posição não existe, passando a posição. Aqui também a lista está vazia, a gente pode colocar um lista vazia, só para a gente não ter que ficar repetindo essa string.
Então, aqui, lista vazia. E aqui também, ó, posição não existe, para posição não existe. E aqui embaixo, a gente também pode colocar isso daqui, ó, posição não existe. E aqui, a gente pode colocar também o método que a gente criou. This.posição não existe, passando a posição. Então, é uma forma também da gente fazer pequenas refatorações do nosso código para poder melhorar o nosso código. Vamos voltar aqui para o nosso algoritmo, então. Nós vamos ter 3 casos aqui, que é para simplificar o nosso algoritmo, a nossa vida. Se passou dessa linha aqui, a gente sabe que a posição existe. A outra coisa que eu vou verificar é se a posição é igual a 0. Se eu estou querendo remover o primeiro elemento, a gente já fez isso, né? Então, a gente pode colocar aqui que é o remover do início. A gente já sabe que está querendo remover o primeiro elemento, então a gente remove do início. Aqui você pode fazer um else if, se você desejar. A gente já está retornando aqui, então não precisa desse else, só colocar um outro if aqui. Se a gente sabe que a posição é igual o tamanho menos 1, ou seja, nós estamos querendo remover o último elemento. Se eu tenho aqui 3 elementos, o tamanho é o 3, eu estou querendo remover o elemento 2. Então, aqui a posição 0, 1, 2, ou seja, tamanho menos 1, 3 menos 1 é igual a 2, vai ser esse elemento aqui. Se eu estou querendo remover esse elemento aqui, significa que eu quero remover do final, e a gente também já tem esse algoritmo pronto, a gente não precisa refazer. Então, é só a gente remover do final. E agora, o que vai sobrar para a gente é a gente remover do meio, que é o que a gente viu ali nos slides, que é o último cenário, que é o cenário um pouco mais complicado. Voltando lá nos slides, a gente sabe que nós vamos ter que percorrer até o elemento anterior à posição que eu estou querendo buscar. Então, a gente vai pegar aqui até o nó anterior. Até o nó anterior, então a gente pode buscar por essa célula. Vou buscar aqui um nó na posição menos 1, porque eu quero a posição anterior da posição que eu estou realmente buscando, da posição que eu estou querendo remover. Depois que eu tenho o nó anterior, a gente precisa saber qual que é o nó que a gente está querendo remover exatamente, que vai ser o nó atual. Então, nós vamos fazer aqui ó, o nó anterior.get próximo. Vamos ver exatamente aqui o que a gente está querendo fazer. Suponha que a gente quer remover esse nó aqui. Então, a minha lista, ele está na posição 0, 1, 2. Está na posição 2, é o terceiro elemento que a gente está querendo remover. Nós vamos ter que percorrer até a posição 2 menos 1, então aqui é 0, a posição 1. Nós vamos pegar o nó anterior, que vai buscar aqui essa posição 1, que vai ficar aqui ó, o A de anterior. Vou botar aqui o ante de anterior. O nó atual vai ser o nó anterior.get próximo, que é exatamente esse nó aqui que a gente está querendo remover. Então, aqui vai ser o nó A de nó atual. E lembra que esse é o atual.get próximo. E aí, nós vamos fazer essa ponte aqui entre o anterior e o atual.get próximo. Então, vamos continuar aqui a nossa implementação. Então, qual que vai ser o próximo nó? E eu vou chamar aqui de próximo. Vai ser o atual.get próximo. Com isso feito, a gente tem todas as referências dos nós. Então, aqui agora é só questão de você fazer as ligações, que vai ser o quê? O nó anterior ponto set próximo vai ser o próximo. E a gente também vai fazer o tamanho menos menos, que nós estamos removendo um elemento. Opcional, se você desejar, você também pode fazer aqui, só para limpar o link entre o atual e o próximo, você pode fazer aqui o set próximo como nulo, para remover esse link também. É só a gente retornar o atual.getElemento.
E com isso, a gente tem esse algoritmo. Note que esse algoritmo ele é um pouco mais complexo, mas se a gente começa a quebrar aqui os cenários, se é o primeiro elemento, se é o último elemento, a gente já tem esses algoritmos aqui prontos, então a gente não precisa refazer a roda, é só focar naquilo que está faltando. Vamos fazer um teste. Então, eu vou fazer aqui um método novo, que é o remove posição. Já coloquei aqui também. Já tenho os elementos 1, 2, 3, 4 e 5 na minha lista. E a gente vai começar a remover. Eu quero remover da posição 0. Então, aqui, a posição 0 é o elemento 1. A gente precisa ter um elemento 2, 3, 4 e 5. Vamos executar. Nós temos o elemento removido aqui. 2, 3, 4, 5. Perfeito, funciona. Se eu quero remover da posição 10, eu vou ter uma exceção, porque é maior que o tamanho da minha lista e fala que a posição não existe. Perfeito. Se eu quero remover a posição 4, lembrando aqui é 0, 1, 2, 3, 4, nós vamos remover o último elemento da lista. Então, o elemento removido é o elemento 5, fica o elemento 1, 2, 3, 4. Agora, eu quero remover do meio. Então, se eu quero remover aqui a posição 0, 1, eu quero remover o elemento 1, que é o elemento 2. Então, vamos ver. Remover o elemento 2, ficou o resto da lista. Eu quero remover o elemento 3, eu vou remover da posição 2. A mesma forma, se eu quero remover o elemento 4, eu vou remover o elemento 3 e assim vai. E se eu quero remover o elemento 4, que na verdade é o elemento 5, que é o último da lista, a gente já viu esse caso, mas funciona. Então, voltando aqui novamente para o nosso algoritmo, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Vamos ver a execução, então. Se eu quero remover o elemento 3, que está na posição 2, então vou marcar aqui que é a posição 2 que a gente quer remover. Não vai passar aqui, não é a posição, não é o tamanho menos 1, vai cair aqui na linha 102, nós vamos buscar o nó anterior, que é a posição menos 1, ou seja, a posição 2 menos 1 é a posição 1. Nós vamos fazer aqui ó, o AT de anterior, que vai cair aqui. Depois, nós vamos fazer uma referência para o nó atual, que é o nó que a gente quer remover. Então, vai ser o nó anterior, ponto get próximo. Então, aqui vai ser o atual de A. E o próximo, que é o atual, ponto get próximo. Então, botar o P aqui de próximo. O nó anterior, ponto set próximo, vai ser o próximo. Então, a gente vai fazer esse link aqui, olha. Esse link aqui. Esse link aqui deixa de existir. E o atual, ponto set próximo, que isso aqui é apenas para fazer a limpeza, onde nós vamos remover esse link aqui, essa referência. E com isso, o tamanho, a gente tira o tamanho, que antes a gente tinha o tamanho 4, passa a ser tamanho 3. E nós temos aí esse elemento que vai ser retornado, que é o elemento que vai ser removido. E assim, a gente tem um algoritmo de remover de qualquer posição da lista. O algoritmo básico da nossa lista encadeada está completo, a gente já consegue inserir e remover elementos. Na próxima aula, a gente vai conferir como que o nosso código se compara ao código oficial do Java através da API Linked-List. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!